Como eu havia falado no vídeo anterior, que nós estaríamos falando um pouco mais sobre o controle interno, as obrigações do controle interno, em especial, nesse vídeo, eu quero falar sobre as responsabilidades dos controladores em tomar medidas preventivas para que possam alertar os gestores, os administradores, tanto o prefeito, o presidente da Câmara, diretores de autarquias e assim por diante, e por que não os secretários municipais, quanto à aplicabilidade da Lei 14.133, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Foi se falado muito no início do ano de 2022, final do ano 2022, esse ano 2023, houve a medida provisória que protelou os efeitos da Lei 8.666 até 31 de dezembro. Até então, estamos aí até 31 de dezembro. No entanto, pode esse prazo ser protelado um pouco mais, diante das manifestações de órgãos como a CNM e algumas outras organizações. Bom, o controle interno, qual o papel do controle interno nesse momento que está aí para acontecer essa medida definitiva, tomada essa decisão definitiva por parte do Congresso? Bom, a princípio, a Lei 14.133, ela está vigente. E eu trago aqui uma preocupação que os controladores deverão ter em relação aos seus órgãos, principalmente quanto à justificativa para não adotar a 1433 e continuar adotando os procedimentos da 8.666. Bom, fica difícil, né, o gestor convencer qualquer órgão de fiscalização externa que é mais vantajoso utilizar os requisitos da Lei 8.666 do que utilizar a 1433, em decorrência de vários fatores que nós poderíamos citar aqui, principalmente deles a transparência, né, e a possibilidade de competitividade, porque as licitações processadas através das plataformas e PNCP, obviamente, elas ganham, né, uma visualidade, uma visibilidade muito maior em relação ao universo dos fornecedores. E isso, obviamente, fará com que as licitações sejam mais eficientes e a qualidade das contratações também. Então, mas fica aqui a base legal para o controlador do órgão, onde é que ele vai se posicionar, ou seja, o amparo legal para que ele venha manifestar nesse momento aos gestores. Lembrando que a decisão de optar pelos ditames da Lei 8.666 ou da 14.133 não compete a ninguém, a não ser a autoridade máxima que tem competência para ordenar a abertura dos procedimentos de contratações. Então, nem os agentes de contratações, nem o jurídico, nem o controle interno será, né, imputado a eles nenhuma responsabilidade sobre essa decisão, bem como é decisão única e exclusiva da autoridade competente a escolha daqueles que vão atuar nos procedimentos de contratações, tanto na contratação por licitações, quanto para as contratações diretas por inexigibilidade e dispensa. Então, fica bem claro isso. Quanto à base legal para pronunciamento do controlador geral em relação a essa necessidade de estar alertando de forma prévia aos gestores, primeiro, vamos lá, a forma de atuação do controle interno está previsto no artigo 77 da 4.320, que é de 64, e ele tem três formas de atuação: prévia, concomitante e posterior. Base legal constitucional para o controle interno está orientando esses procedimentos de forma prévia. Está no caput do artigo 70 da Constituição Federal, que está lá a fiscalização operacional responsabilidade do órgão de controle interno. Então, nesse momento, orientação que se dá aos controladores que tomem medidas em relação a editar uma orientação técnica ou uma norma técnica interna, como vocês preferirem, e não uma instrução normativa, nem um memorando, até porque não é ato do controle interno, memorando, ofíciozinho, essas coisas. O controle interno utiliza
orientação técnica ou notificações. E os pareceres, obviamente, que são parte da atuação do órgão de controle interno. Então, recomenda-se, controlador, que nesse momento ainda de protelação, de colocar em prática a 1433, para não acontecer o que aconteceu recentemente no final do ano de 2022 e no início do ano de 2023, esse desespero de alguns órgãos em dar capacitação, buscar aquilo de qualquer jeito e ter aí esse atropelo agora no 31 de dezembro, se manter essa data conforme a medida provisória. Então, é hora de orientar, de preparar, e aí sim recomenda-se aos controladores que editem nesse momento em busca da legalidade, da legitimidade dos atos da administração na adoção dos ditames da Lei 14.133, que impõe a correta formalização das contratações públicas. Então, é uma orientação técnica, a controladoria vai editar para a regulamentação e capacitação para os atos preparatórios das contratações. Então, você tem a responsabilidade de orientar os responsáveis pelo processo dos atos preparatórios. Inicialmente, orientando da seguinte forma: criação de um grupo de trabalho para a implantação das novas regras no âmbito do órgão. Esse grupo de trabalho deve ser composto e coordenado pelo controle interno, o órgão jurídico e, obviamente, aqueles que atuam na área de compras e licitações. Então, é só um grupo de trabalho para as implantações dessas novas regras. Depois é preciso orientar ao gestor que ele decida pela qual plataforma será utilizada, capacitar servidores com habilidades compatível com o cadastro de licitações, de dispensas, inegibilidades, os contratos, termos aditivos e outros documentos, né, que serão enviados, anexado a essa plataforma e enviado ao PNCP. Então, seria ideal que isso fosse de uma forma centralizada, que não ficasse todo dia um servidor operando esse canal de comunicação com o PNCP, que sim fosse designado alguma pessoa que ela ficasse responsável por essa parte. Também a definição de capacitação para os servidores envolvidos, principalmente na fase preparatórias, né, das licitações. Dentre eles, os secretários, que precisam saber o que é gestão por competência, os chefes de subunidades administrativas, que deverão trabalhar o documento de formalização de demandas, os engenheiros, que vão ter que aprender a lidar com alguns atos que não são comuns com a 866, como, por exemplo, a análise de risco, qual o grau de risco, quem vai assumir o risco, né, nas obras, na execução desses contratos, o nutricionista, farmacêutico, odontólogos, mecânicos, e demais servidores envolvidos aí no processo de planejamento e execução dos contratos. Por quê? Porque esses servidores técnicos serão responsáveis por elaborar alguns atos, como, por exemplo, estudo técnico preliminar, pesquisa de mercado, definição de opção que o mercado oferece. Então, eles farão parte, sim, do processo de planejamento dessas licitações. Outra coisa que é importante você, controlador, recomendar o envolvimento das secretarias na elaboração das dotações orçamentárias do orçamento para 2024, alinhando com as demandas de cada unidade administrativa, ou seja, no sentido de serem informados no documento de formalização de demanda a previsão orçamentária existente. Então, qual seria a orientação técnica perfeita? Faz-se primeiro o documento de formalização de demanda para levar essa demanda para as dotações orçamentárias do orçamento do exercício seguinte. Ou seja, de cara você teria aí já pronto o seu orçamento alinhado com a sua demanda e o plano de contratação anual alinhado com a lei orçamentária. Seria, né, o planejamento perfeito. Então, é preciso ter ideia de como funciona isso, então é preciso treinar. Também é necessário que crie exatamente esse cronograma de capacitação continuada para cada área envolvida nas contratações, definindo, né, os documentos e fases que serão capacitadas. Começa-se a capacitação, obviamente, pela regulamentação. São inúmeros pontos da lei
que são passíveis de regulamentação. Então, recomenda que essas regulamentações sejam objeto de conteúdo de capacitação continuada. Logo em seguida, como que se vai fazer o documento de formalização de demanda, que é a base para elaborar-se o plano de contratação anual e compõe as contratações diretas, conforme define a própria lei de licitações. A partir do documento de formalização de demanda, elaborou-se o plano de contratação anual, que é preciso também estar aí nesse conteúdo de capacitação, participar da elaboração dos estudos técnicos preliminares, que é parte da fase de planejamento das licitações. Estudo técnico preliminar, em casos daquelas contratações que não existirem a obrigatoriedade do estudo técnico preliminar, pode haver o projeto básico, projeto executivo, o termo de referência, análise de risco, né? E aí, logo em seguida, vai ter que trabalhar os atos convocatórios, seja aviso de dispensa e os editais, que terão, né, como anexo aí as minutas de contratos e assim por diante. E, por fim, obviamente, o contrato, a gestão e a fiscalização desse contrato. Então, isso precisa estar claro nesse primeiro plano de orientação prévia, que deve se tomar cuidado agora para que isso não fique para a última hora e que venha a ser atropelado, né? Então, essa orientação ela precisa ter como objetivo esses quesitos que eu acabei de falar. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a orientação. Como deve-se trabalhar o planejamento de forma clara, a regulamentação, observar quais os critérios devem ter destaque e, por fim, falar também da gratificação daqueles que vão trabalhar no processo. Obviamente, isso é necessário, né? Então, é preciso estar vendo também como é que vai ser planejado dentro da estrutura do órgão que trabalha as licitações, porque a gente precisa estar destacando que o parágrafo único lá do artigo 11, fica bem claro que é a responsabilidade da autoridade competente está tomando providências para que possa implantar os ditames da lei com a segurança jurídica necessária. Então, controlador, é momento de você estar atuando e editando essas orientações técnicas. Aqueles que tiverem interesse, eu já editei, claro, no município onde eu trabalho, essa orientação técnica. É só chamar no privado que a gente fornece uma cópia de forma gratuita para que possa contribuir com a excelência do serviço público. Portanto, eu quero deixar claro que no próximo vídeo eu vou falar mais um pouco desse assunto, que é um assunto importante e necessário nesse momento.